lá para a Série A, Série A do Campeonato Brasileiro. Deixa eu achar aqui, achei. Está na 30ª rodada, não é uniforme igual a Série B, né? Os jogos estão para todo mundo na 34ª rodada. Aqui tem gente na 30ª, na 28ª, na 29ª, mas vamos lá, né? Mas 30ª rodada, 3 jogos ontem. Palmeiras venceu o Bahia, um resultado normal. América perdeu para o Grêmio 4-3, jogo de 7 gols, né? Mas o América não conseguiu marcar pontos aí. América que está caminhando a passos largos para a Série B. E o Atlético venceu o Fluminense. O Atlético Mineiro venceu o Fluminense ontem. Hoje, jogam aí a briga na zona de rebaixamento, né? Goiás e Vasco. E tem Atlético Paranaense e São Paulo. Clássico também na briga pela zona de rebaixamento, para sair da zona de rebaixamento, na verdade. Corinthians e Santos. Internacional recebe o Curitiba também aí caminhando para a Série B. Botafogo, o líder, recebe o Cuiabá. Essa rodada, Fortaleza, que jogou ontem a Sul-Americana, pega o Cruzeiro, mas é no sábado, dia 18, lá na frente ainda. E o Flamengo, o Bragantino, no dia 23 do 11. Esses jogos atrasados aí da 30ª rodada. Provavelmente esses jogos acontecerão aí na data FIFA, né? Tem aí o Brasil ainda tem 2 jogos pelas eliminatórias no mês de novembro. Então esses jogos aí do Fortaleza e do Flamengo devem ser nesse período aí da data FIFA. Vamos lá para a classificação. O Botafogo está muito bem no campeonato, né? O Botafogo tem 59 pontos em 28 jogos. Assim, o segundo colocado é o Palmeiras, tem 53 pontos, mas já jogou 30 partidas. Venceu 15, o Botafogo jogou 28 e venceu 18. Então tem 6 pontos de vantagem com 2 jogos a menos, né? Então tá muito bem aí o Botafogo, que recebe o Cuiabá hoje, né? Terceiro o Bragantino, mas o Bragantino tem 29 jogos, não vai jogar, só vai jogar lá contra o Flamengo lá dia 23. É o terceiro com 52 pontos. O Grêmio está em quarto lugar com 30 pontos, com 50 pontos em 30 jogos. E o Flamengo cai para quinto com 50 pontos, mas com 29 jogos, que é o jogo contra o Bragantino, onde o Flamengo pode chegar até o segundo lugar, se vencer esse jogo. É um jogo importante aí contra o Bragantino. O Atlético Mineiro, com 30 jogos, já jogou 30, é o sexto com 49 pontos, mas pode deixar de ser, porque o Atlético Paraná joga hoje e tem 48, pode passar o Atlético Mineiro. Fluminense, 45 pontos. O Fluminense está aí em 8º lugar, muito bem. O Fluminense que no próximo sábado, dia 4, vai fazer a final da Libertadores. E vencendo a Libertadores já pode automaticamente se classificar para a próxima Libertadores. E aí tá tranquilo no campeonato, né? O Atlético Paranaense está em 7º, aí já abre os clubes da Sul-Americana, né? O Fluminense em 8º, também na Sul-Americana, e Fortaleza em 9º, né? Fortaleza, que agora já fez a final da Sul-Americana, deve se dedicar exclusivamente aí ao Campeonato Brasileiro e tem possibilidades, inclusive, ainda de buscar aí a vaga na Libertadores, né? Mas a Sul-Americana eu acho que vai ser tranquilo aí para o Fortaleza voltar na Sul-Americana 2024. São Paulo é o 10º com 38 pontos. Corre algum risco ainda de rebaixamento, muito pouco. E também já está classificado para a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil e a vaga é automática aí, né? Aí vem Internacional, o 11º colocado com 38 pontos, 29 jogos, né? A maioria só jogou 29, só tiveram 3 jogos ontem, né? É o 11º, Cuiabá o 12º com 37 e Cruzeiro o 13º. Seriam os outros 3 para a Sul-Americana, né? Mas a briga aí estão brigando pela Sul-Americana e brigando também para não cair. É o caso aí, por exemplo, o Corinthians tem 36 pontos, é o 14º. Está a 1 ponto do Cruzeiro, que está na Sul-Americana, e está a 5 pontos aí do Goiás, que está na zona de rebaixamento. Tá tranquilo. 5 pontos é uma boa vantagem, né? Mas enfrenta o Santos hoje, se perder,
o Santos já passa o Corinthians já cai para 15º, já fica mais complicado, né? Depois vem o Bahia que está na situação um pouco mais complicada, né? Que ele já jogou 30 dessas equipes que estão aí na parte de baixo da tabela. O Bahia jogou ontem e perdeu. Tem 34 pontos em 30 jogos. Hoje tem Santos, que recebe e joga contra o Corinthians no Clássico. Se vencer, não pode passar o Bahia. Tem o Goiás, que joga contra o Vasco. O Vasco não tem como passar o Bahia e nem o Goiás tem como passar o Bahia. O Goiás tem 31, o Bahia tem 34, mas o Goiás não tem como passar o Bahia. Por quê? O Goiás tem 7 vitórias, o Bahia tem 9. Se o Goiás vence, fica com 34 pontos, igual o Bahia, mas com 8 vitórias. O Bahia vai ficar ainda à frente do Goiás. Então, o Bahia não tem como dormir nessa 30ª rodada na zona de rebaixamento. Pode ficar no 16º, caso o Santos vença. É o único meio do Bahia cair mais uma casa, é o Santos vencendo o Corinthians. Se o Santos vencer o Corinthians, o Bahia vai para 16º, não tem como chegar em 17º lugar. Jogo importante, Goiás e Vasco, é decisivo aí, 30ª rodada, depois só restam 8 jogos, então é importante para os dois, precisam desesperadamente da vitória. Quem perder vai se afundando mais aí na zona de rebaixamento, né? Quem ganhar vai ter aí um respiro, né? O Vasco sair da zona de rebaixamento, ele precisa vencer o jogo, chegar aos 33 pontos, ele passa o Goiás, e aí depende do resultado do Santos, né? Para poder ele sair da zona de rebaixamento. O Vasco venceu 8 vezes, o Santos venceu 9. Aí, mas caso o Santos perdendo e o Vasco vencendo, o Vasco sai da zona de rebaixamento e coloca o Santos novamente. E próxima rodada, 31ª rodada da Série A, tem Bahia e Fluminense. Bahia volta a jogar em casa, jogou 2 fora, perdeu as 2. Vinha de uma sequência de 3 vitórias, né? Uma fora contra o Goiás e 2 em casa. Depois saiu, perdeu 2 partidas seguidas, agora volta a jogar em casa contra o Fluminense, com apoio de sua torcida, né? Corinthians e Atlético do Paraná, Internacional e o rebaixado América, né? Flamengo e Santos, Curitiba e Grêmio, Botafogo e Palmeiras, o primeiro contra o segundo colocado aí na próxima rodada. Dia 1º do 11, quarta-feira, já é no meio da semana agora, né? Não vai demorar muito, não. Atlético Mineiro e Fortaleza. E Fortaleza voltando aí da ressaca da derrota na final da Sul-Americana. Cuiabá e Vasco. Goiás e Bragantino. São Paulo e Cruzeiro. Os jogos da 31ª rodada do Série A do Campeonato Brasileiro. Só comentar rapidinho, Sul-Americana ontem, um bom jogo entre Fortaleza e LDU. Fortaleza foi melhor o tempo todo, os 120 minutos, né, que o jogo foi para os pênaltis. Foi melhor durante os 120 minutos, saiu na frente, mas infelizmente cedeu o empate e nos pênaltis não teve o sangue frio para matar o jogo, né? Saiu na frente, o LDU perdeu o pênalti, o primeiro pênalti, o LDU perdeu o quinto pênalti, ele perdeu o primeiro e o quinto. E no quinto pênalti, na chance, era a oportunidade de Fortaleza fazer o gol, ganhar o jogo, e marcar o pênalti e ser o campeão, né? Perdeu, foi para as alternadas, e nas alternadas o LDU marcou e o Fortaleza perdeu mais uma vez, e o LDU ficou com o título de campeão sul-americano 2023. Fortaleza com uma bela campanha aí, mas ficou com o vice e provavelmente retorna 2024 aí para buscar, quem sabe, aí o título.